maravilhoso e poderoso. Amém? Glória a Deus. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão aí do outro lado, ouvindo a mensagem da Bíblia, ouvindo a mensagem do Evangelho, a palavra do nosso Deus. Isso, aleluia, é gratificante. Quem ouve a palavra de Deus, com certeza, aleluia, tem uma vida mudada para sempre. Amém? Glória a Deus. Prove a Deus nesta noite, deste dia, aleluia, trazer a lição de número 9. Nós que estamos estudando a revista, que tem como tema, está ali no telão, o tema da nossa revista, deste trimestre, que é a supremacia das Escrituras. Então, ali está o tema da nossa revista. E também tem uma palavra ali embaixo que diz: a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Isso que estamos estudando é inerrante, ela é inspirada por Deus, então ela é infalível. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então estamos na lição de número 9, que tem como tema como se lê as Escrituras. Então, nesta noite nós vamos, aleluia, aprender um pouco como se deve ler a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, este livro, a qual nós lemos, não é um livro comum, não é um livro qualquer, um livro que se lê de qualquer forma, de qualquer maneira. Então temos que aprender, ficar a par de como se devemos ler, né? De como devemos, aleluia, ser alimentado, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é alimento para a alma do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário diz assim, da nossa revista, já foi lida aqui pelo nosso dirigente, o diácono Rafael, louvado seja Deus, que diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes o que lê? Atos 8:30. Isso foi lida aqui pelo nosso, aleluia, obreiro, louvado seja Deus, que leu o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, e esse é um versículo que se encontra na nossa leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A verdade prática da nossa revista também que foi lida, diz assim: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então, foi dito aqui também pelo nosso dirigente que, ao ler a Bíblia, para entender, temos técnicas para ver o que o Espírito Santo, aleluia, quer falar ao nosso coração, quer falar à nossa alma. E aqui a verdade prática diz que essas técnicas, aleluia, não pode substituir o que está escrito na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. Então temos os nossos objetivos da lição, os objetivos da lição. Essa lição nós temos tópicos. O primeiro tópico diz assim: a Bíblia precisa ser interpretada. E o segundo tópico, que é o segundo objetivo, diz assim: pressuposto pentecostais para ler a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Também temos nossa palavra-chave, que a nossa palavra-chave de hoje desta lição é leitura, e também temos o nosso leitura bíblica em classe. Já foi lida, não precisamos ler novamente. Então, para ganhar tempo, vamos
aleluia, ver a introdução. A introdução diz assim: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, 22. Nesta lição nós veremos a importância dos princípios basilares da interpretação da Bíblia. Louvado seja Deus. Então aqui, ele diz, o escritor nessa introdução diz que, ao ler a Bíblia, que é um dever de todo cristão, um cristão que somente vem ouvir, aleluia, como se diz um pregador lá do Brasil, né? Está com defeito de fabricação, né? Temos que, aleluia, não apenas ouvir, mas temos que ler, temos que praticar, aleluia. Por quê? Porque isso é um privilégio, aleluia. É um privilégio poder ouvir, aprender, aleluia, ser ensinado, aleluia, pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mundo, irmãos, não quer saber da palavra. O mundo não quer ler a palavra. O mundo não quer ver os mistérios que tem dentro desta palavra. Então, para nós é um privilégio, aleluia. Deus nos deixou um manual para a igreja do Senhor, para o salvo em Cristo Jesus, aleluia. E o que vale estar, aleluia, na casa do Senhor. O que vale dizer, abrir a boca e dizer: eu sou salvo, eu sou crente, da Assembleia de Deus, ADEF, da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, mas, aleluia, não são, aleluia, não tem esse dever de ler, de aprender, louvado seja Deus, as sagradas Escrituras, pois essa palavra está conosco, é para que nós venhamos aprender, aleluia, e andar conforme está escrito, conforme o nosso Deus nos deixou escrito, para que nós venhamos caminhar e encontrar aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Pois Tiago diz que não apenas temos que ser ouvinte, temos que ser praticante da palavra, aleluia. Temos que trazer para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida, dia a dia, o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa foi nossa introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz: a Bíblia precisa ser interpretada. Eu queria pedir a ajuda da igreja para ler o primeiro tópico. Não sei se os irmãos estão enxergando aí atrás. Amém? Dá de ver aqui o slide? Glória a Deus. Vamos lá no 3, vamos estar lendo, aleluia, o subtópico de número 1, que diz assim: a importância da exegese. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, a exegese é um ponto que nos ajuda
a entender um texto, como foi escrito ali pelo escritor. O termo exegese vem do grego ex, traduzido para fora, e haja em com sentido de guia, literalmente significa guia para fora, aleluia. Então, irmão, tem maneiras para que nós venhamos verdadeiramente entender aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo, aquilo que foi revelado aos nossos irmãos, os nossos escritores, aqueles que foi revelado, aquilo que foi revelado para os nossos antepassados, que escreveram a palavra de Deus, aleluia. Então há maneiras como a exegese, porque ao ler a Bíblia de qualquer maneira, de qualquer forma, não procurar o verdadeiro significado do que a palavra de Deus quer, aleluia, nos falar, quer, louvado seja o nome do Senhor, nos ensinar, louvado seja Deus. Então, temos um guia, aleluia, porque se nós lermos a palavra de Deus de qualquer maneira, não iremos extrair aquilo que verdadeiramente o Senhor queria falar, que nem está escrito ali, louvado seja Deus. Isto é, extrair a interpretação das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário minucioso exame das Escrituras. Então, a exegese é um exame. A exegese é algo que você examina para que você venha caminhar da maneira certa, da maneira correta. E podemos ver que tem muitos ensinandos que ensinam, na verdade até pastores, que não estão ensinando da maneira certa, não buscam o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro significado da palavra, o verdadeiro, aleluia, a verdadeira palavra que Deus quer falar com a igreja, quer falar com o seu povo, aleluia, e fica alimentando o povo, alimentando a igreja, de maneira errônea, de maneira errada, aleluia. É por isso que nós estamos hoje neste estudo, aprendendo aquilo que Deus quer falar verdadeiramente conosco, para que nós não venhamos aprender errado, porque se nós aprendemos errado aqui, com certeza lá fora, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus também, nós vamos ensinar da maneira errada. Louvado seja Deus. Então temos técnicas, irmãos. Temos que procurar da maneira, fazer as coisas de Deus da maneira exata, da maneira certa, aprender da maneira correta, para que nós venhamos chegar, como eu disse agora há pouco, aonde o Espírito Santo quer que nós chegamos. Louvado seja Deus para todo sempre. Então a exegese é um guia que você extrai de um texto, para que nós venhamos entender verdadeiramente o significado daquele texto, o que verdadeiramente no seu contexto original Deus queria falar com o seu povo, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o subtópico número 2, que diz assim: as limitações dos leitores. Neste aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia,
estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Daniel 9:2. O problema dessa constatação reside nas ideias que temos conosco, antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por seguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos produz a verdadeira intenção do Espírito Santo, em virtude da nossa inclinação pecaminosa que nos conduz ao erro. Precisamos usar métodos sadios que nos auxiliam na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Então, era o que nós estávamos falando agora há pouco. Tem textos que temos que descer fundo, irmão, para entender. Tem textos que só na sua leitura natural, na sua leitura, nós não entendemos. E temos que descer a fundo, procurar técnicas, procurar maneiras de entendermos a palavra de Deus, de entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus quer nos ensinar. Louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos ver aqui em Daniel, que Daniel, ele estava procurando entender por que o cativeiro do povo, quanto tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Daniel, capítulo 9, verso 2. Se os irmãos também aí quiserem abrir a vossa Bíblia, fique à vontade para ler a palavra do Senhor, que diz assim. Eu vou ler desde do versículo 1, que diz assim: no ano primeiro do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus. Verso 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então podemos ver aí que o profeta Daniel, ele teve que buscar fundo, aleluia, entender o que o Senhor tinha falado através da boca do profeta Jeremias para o seu povo. Que até então, até nesse reinado, ele não tinha paz, não tinha, aleluia, como posso dizer, não tinha ainda visto o que Deus queria com o seu povo. Nós sabemos, no contexto da história, por causa da desobediência do povo, de adorar os outros deuses, de não obedecer o Deus, os mandamentos de Deus, o povo se encontrava ali na Babilônia. E todo salvo em Cristo, quando algo está de errado, quando algo não está conforme, aleluia, ele pensa que estaria, busca a Deus, procura a Deus, procura ajuda, e foi o que o Daniel fez, aleluia. E ele diz aqui na palavra que ele entendeu o que Deus queria falar com o seu povo, através do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para aprendermos, temos que buscar, temos que descer. Depois mais nós vamos ver que por nossos dias de hoje, aleluia, temos um auxiliador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a entender. Daniel não tinha, o Espírito Santo ainda não tinha descido, aleluia, como desceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, para ensinar o povo, para instruir o povo, para conduzir o povo em toda a verdade. Não, Daniel não tinha, por isso que ele teve que buscar, aleluia, e ele entendeu, porque o próprio Deus o revelou. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que buscar, irmãos, para não acontecer isso, aleluia.
Por seguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo, né? Por isso que temos que ir a fundo, porque nós somos homens que a nossa natureza é para o pecado, a nossa natureza é para o erro. Então, às vezes, nós lemos um texto da Bíblia para preencher o nosso ego, para preencher aquilo. Nós entendemos da mesma forma, mas às vezes não é o que o Espírito Santo quer que nós entendemos. Às vezes é outra coisa. Tem outro sentido a palavra de Deus para nossas vidas. E ela tem poder, o Espírito Santo ele tem poder para nos ensinar, para que nós venhamos andar conforme a sua palavra. Louvado seja Deus. Vamos passar, que o tempo é bem curto no dia de terça. Terceiro subtópico, diz assim, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, retificamos que a necessidade de ler a Bíblia ser interpretada, acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Era o que nós estávamos falando. Achamos na própria palavra. Não entendemos? Buscamos os contextos, buscamos a revelação que nós vamos encontrar na própria palavra de Deus. Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, no período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viviam em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, os profetas e as parábolas que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Então, depois nós vamos ver que Pedro fala que as Escrituras tem palavras que são difíceis de entender, palavras que nem mesmo o apóstolo conseguia entender. Por quê? Porque elas foram há 600 anos, aproximadamente, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Já imaginou, irmãos? 600 anos, Deus trabalhando na palavra, 1.600 anos, Deus trabalhando na palavra que nós temos hoje, por cerca de 40 autores em épocas diferentes, e nós vemos que a Bíblia, tudo ela se encaixa, tudo tem um só sentido, que no final esse sentido, aleluia, trouxe o nosso Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o princípio, desde a criação, a Bíblia diz que Ele era o Verbo, e o Verbo é a palavra de Deus, estava no princípio. Então Deus trabalhou com os homens, louvado seja Deus, revelou aos homens, porque a Bíblia foi revelada por Deus, aleluia, foi escrita por 40 autores sim, mas ela toda a Bíblia foi inspirada, aleluia, pelo Deus dos céus, pelo nosso Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nesses 1.600 anos, teve épocas dos patriarcas, teve a época dos profetas, teve a época dos juízes, que eram épocas totalmente diferentes, a época dos reis, aleluia,
a época dos profetas maiores, menores, chegou no nosso Cristo, louvado seja o nome do Senhor, passou pelos apóstolos, e agora está aqui conosco, o manual, aleluia, que vai nos levar para a Nova Jerusalém, aleluia, a terra prometida, para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor. Mas para lermos a palavra de Deus, aleluia, precisamos buscar a fundo, precisamos entendê-la, o sentido e o significado, o que a palavra, o que o Espírito de Deus quer falar para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar para o subtópico 2, para o tópico 2. Aleluia. Sinopse do tópico 1 ainda, que diz assim: as escrituras sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Então, toda a Bíblia, que nem eu venho falando, precisa ser interpretada, precisa ser, é uma leitura diferente, irmãos. Não podemos ler a Bíblia de qualquer forma, de qualquer maneira, aleluia, com um pensamento, aleluia, em outras coisas. Precisamos, quando lermos a Bíblia, tirar um tempo, reservar-se do mundo, porque a palavra de Deus, outra lição que eu compartilhei junto com os irmãos aqui na igreja, foi sobre a autoridade da Bíblia. E se a Bíblia é uma autoridade, irmãos, se a palavra de Deus é uma autoridade, por que nós, quando vamos ler a palavra, nós não lemos com reverência? Você vai chegar perante um juiz de qualquer maneira, de qualquer forma? Não. Aleluia. E a palavra de Deus, nós aprendemos que ela é autoridade, aleluia. Então precisamos, aleluia, lê-la, aleluia, com reverência, com atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2. Eu peço ajuda para a igreja, mas deixa eu ler aqui o tema, que diz assim, o tópico 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. O subtópico 1 do tópico 2 diz, autoridade da Bíblia. Vamos lá no 3, 1, 2, 3, igreja. Misericórdia, Deus. Vamos lá de novo, bem bonito, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso. Acatamos as suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a leitura dos milagres e a autoridade do batismo no Espírito Santo e o dos dons espirituais. Aleluia. Então, uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Então, tem alguém que é Pentecoste aqui? Aleluia. Glória a Deus, é fogo puro. Então você, aleluia, não negocia o que está escrito nesta palavra, aleluia. Não devemos negociar
esse compromisso. O que está escrito aqui é a palavra de Deus, aleluia, que diz assim: cremos na inspiração divina, verbal plenária da palavra de Deus. Então, nós cremos que isto aqui, esta palavra, aleluia, é Deus na terra, falando com o seu povo, aleluia. A Bíblia fechada, ela pode até ser um livro comum, mas quando você abre, aleluia, aqui está a revelação do próprio Deus, aleluia. O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, aleluia, e que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infabilidade. Então, ao lermos, temos que estar ciente que a Bíblia é inerrante, aleluia, não erra, e também a sua infabilidade, que ela não falha. Então, as promessas que está nessa palavra, aleluia, louvado seja Deus, não erra, aleluia, e também não vai falhar, porque não foi dada por homens, louvado seja o nome do Senhor, não foi dada por rei, aleluia, desta terra, pelas autoridades dessa terra, não, foi dada pelo próprio Deus, aleluia, pelo próprio Senhor, amém? Louvado seja Deus. Nossa compreensão, refutamos a relativação e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a lateralidade dos milagres e a autoridade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então temos que entender que o batismo com o Espírito Santo, aleluia, os milagres, os dons espiritual, aleluia, é algo real que Deus deu para a igreja, é algo real que Deus, aleluia, nos presenteou, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que temos que ser gratos ao nosso Deus, é por isso que temos que glorificar esse Deus maravilhoso, porque Ele nos deixou esses dons espirituais, aleluia, o batismo com o Espírito Santo, aleluia, para que nós venhamos, louvado seja Deus, fazer e andar conforme está na tua palavra, a palavra do Senhor. Subtópico de número 2, do tópico 2. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra da nossa lição. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Efésios 1, 17, 18, 1 João capítulo 5, 20. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela da revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Então, irmãos, é que nem eu estava falando ainda agora no início.
O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu o Espírito Santo que iria nos ajudar, iria nos guiar em toda a verdade, iria nos conduzir para que nós venhamos andar conforme a palavra de Deus quer que nós andamos. A igreja do Senhor, ela é privilegiada, irmãos, pelo Espírito Santo, que está nesta noite, neste lugar, aleluia, que está, aleluia, presente neste culto de ensino, a falar ao teu coração, aleluia. Então, irmão, ao lermos a Bíblia, aleluia, dobramos os nossos joelhos e falamos com esta pessoa, que a Bíblia diz que ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, aleluia, que ele vai nos conduzir, ele vai nos ensinar, aleluia, até mesmo, louvado seja Deus, ele te instrui a você ler aquilo a qual você está precisando para o seu dia a dia. Ele instrui a você ler e entender aquilo que você está precisando para a tua família. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então nós temos um privilégio que é o Espírito Santo, que nos concede a compreensão, aleluia. Ele ilumina nossa mente para que nós venhamos entender o que a palavra de Deus verdadeiramente quer falar comigo, quer falar com você. Aleluia. Temos um privilégio que é o Espírito Santo, que Ele nos deixou. E pode ter a certeza, se você se apegar com o Espírito Santo, aleluia, buscar o Espírito Santo, olha, Senhor, eu não entendo essa palavra aqui que está escrita, eu peço a tua ajuda, me ajuda, Senhor, porque eu quero entender, aleluia. Basta ter diálogo com o Espírito Santo, que com certeza é o Espírito Santo a qual Jesus nos prometeu, e que desceu na vida dos crentes em Atos 2, aleluia, e que está com a igreja até esse exato momento, aleluia, e ficará com a igreja até o arrebatamento, aleluia, e quando a igreja subir, o Espírito Santo que nos ensina, que nos instrui, aleluia, irá subir junto com os salvos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, nós temos esse privilégio, temos o Espírito Santo, nessa era da graça, aleluia, que Jesus nos deu, que Jesus nos comprou, que Jesus, aleluia, nos adotou, e nos deu o Espírito Santo, aleluia. Isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso, igreja, aleluia, glória a Deus. A iluminação não aumenta, nem altera a Bíblia, apenas, aleluia, elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação, aleluia. Quando você conversa com o Espírito Santo, aleluia, e lê a sua palavra, entende, aleluia, que aquilo que está escrito aqui, aquilo que Deus, aleluia, nos deu, aleluia, lê e entende, produz isso aqui, produz vida de oração com Deus, com o nosso Pai Celeste, produz obediência quando nós entendemos verdadeiramente o significado da palavra de Deus, produz, aleluia, a santificação, a qual sem ela, aleluia, a qual a santificação ninguém verá o Deus que está nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Então é através da palavra de Deus, entendendo a palavra, aleluia, que nós vamos ver a Deus, que nós vamos chegar lá, aleluia. Tem uma promessa para a igreja,
E é só através desse manual aqui, não é outro livro, aleluia, não é histórias de pregadores, não é histórias de ministros, não. Se você aprender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a promessa que tem liberada sobre a igreja, sobre a noiva do Cordeiro, aleluia, você vai desfrutar, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, já estou findando. Subtópico número 3, diz assim: o valor da experiência. O texto sagrado é útil para ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito, aleluia. Então, o texto sagrado ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Então, só sendo perfeito, aleluia, é que nós vamos alcançar a promessa. Essa declaração demonstra que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja do Senhor. Marcos 16, 20. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias, aleluia. Então está válido até agora, irmãos, aleluia, amém? Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradução da igreja, a tradição da igreja, podem estar acima da autoridade da Bíblia. Somente as Escrituras é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Então, aleluia, a experiência não pode estar acima da palavra, aleluia. Certo que as igrejas, ela tem a sua forma, aleluia, de conduzir. Os pastores, na verdade, têm a forma de conduzir a igreja, conduzir o rebanho de Deus em direção ao céu. Mas o que o escritor está dizendo aqui, que a experiência, a prática da igreja, os costumes, podemos ver que tem várias denominações, várias, aleluia, vamos dizer assim, placas de igreja que tem a sua doutrina ali implantada, aleluia, mas não pode ser maior, aleluia, do que a palavra de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus está acima de tudo, está acima de todos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, amém? Sinopse do tópico 2, e já estou encerrando. A Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão, e a experiência confirma as verdades bíblicas, amém? Glória a Deus. Conclusão: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica, que vai ser sábado, aleluia, o estudo sobre a hermenêutica. Contudo, das técnicas de interpretação está acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, o que a igreja crê, o que a igreja lê e professa, tem que estar aqui, aleluia. Os que estão em casa, se a igreja a qual você congrega não está conforme a palavra, aleluia, pode-se ter a certeza que aí, aleluia, não é o lugar certo. Tem que estar aonde tem a verdadeira palavra, a palavra de Deus, aleluia, o maná
que alimenta a alma, alimenta os corações, aleluia, e que vai levar para as mansões celestiais. Amém? Próxima aula, sábado, dia 4, lição número 10, regras básicas para a interpretação da Bíblia. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, nosso pastor local, João Paulo Moreira, por esta oportunidade. Para mim é um privilégio poder estar junto com os irmãos, adorando e fazendo, aleluia, aquilo que o Espírito Santo nos introduz a fazer. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos.